A idade para votar deveria ser 0. Este vai ser um vídeo interessante. Crianças deveriam poder votar. Não. Discordo totalmente. Eu diria que existe um cenário em que a idade para votar deveria ser aumentada. Eu diria que existe um cenário em que eu não deveria poder votar até os 21 anos. Eu conseguiria argumentar isso melhor do que crianças, como uma de 3 anos, poderem votar. Elas só vão votar no que os pais delas mandarem. Pô, Quero dizer que uma criança pequena deveria poder entrar em um centro de votação em uma eleição nacional, depositar uma cédula de verdade e ter esse voto contado. argumentar? Você quer que eu argumente? Ok, não estou dizendo que eu pessoalmente acredito nisso, mas é muito mais fácil argumentar que pessoas de 18 anos não deveriam poder votar e que 21 anos deveria ser a idade para votar, pelo simples fato de que você não teve nenhuma experiência de vida. Talvez tenha tido um emprego, mas nunca viveu realmente na economia. Provavelmente você nunca pagou seguro, nunca entendeu como é ser um americano da classe trabalhadora, além de um emprego de meio período. Você deve estar no ensino médio, certo? Depende de quando faz. 18 anos, tem gente que só vota pela primeira vez aos 20. Mas, tipo, eu votei quando tinha 18 anos. Eu não tinha experiência de vida. Aos 21 anos, você pode estar ou não na faculdade. Você já teve alguma experiência de vida, seja em um ofício no mercado de trabalho, está aprendendo a pagar seu próprio aluguel, pagar suas próprias contas, transferir seguros, certo? Você já foi ao Departamento Estadual de Trânsito, você entende o básico das responsabilidades de adulto, não completamente. Tenho 23 anos e ainda não entendo muita coisa disso, mas já paguei impostos e contas de seguro. Adolescentes não fazem isso. Mesmo quando você tem 19, 20, talvez até 21 anos, seus pais fazem isso por você 99% das vezes. Nem todos. Sei que alguns vão comentar, talvez no chat ou YouTube. Moro sozinho desde os 17, tive que fazer isso e aquilo. Eu estou dizendo que a maioria dos americanos não teve ou não vai precisar realmente fazer coisas de adulto, até que estejam, você sabe, na idade legal para beber, geralmente. Não digo que deva ser assim, mas é bem mais fácil argumentar. Igual a qualquer outro. Mais um voto para Sr. Fera. Acredito nisso e até o fim do vídeo você também vai acreditar. Não, eu não vou. Agora estou realmente contra isso. Eu já defendi que deveria haver um teste para determinar se você deveria ou não ter permissão para votar baseado no conhecimento mundial e político. Acho que precisamos acabar com o gerrymandering para que os votos realmente importem. E então eu acho que você realmente deveria passar por um teste. E não estou dizendo que eu seria um gênio que passaria nesse teste. Talvez eu não passe nesse teste. Acredito que os 40 ou 50% mais pobres dos eleitores americanos não entendem política. Não digo isso só por ser liberal, nem só sobre republicanos, mas sobre todos. E eu entendo que isso já não é mais uma democracia. Mas, tipo, seria uma democracia controlada no sentido de que você não deixaria pessoas votarem que não entendem. Sempre retorno àquela citação de Sócrates, sabe? Quando a democracia começava. Se você precisasse escolher um capitão para um navio, preferiria que os tripulantes escolhessem ou pessoas aleatórias de terra firme? Sim, você é cidadão, mas se não entende como o governo funciona, como pode escolher alguém para governar o país? Saudações, crianças e opressores adultos. Eu sou seu apresentador, Conversas Engraçadas. Na maioria dos países é preciso ter 18 anos para votar. Em que país você precisa ter 25 anos? Em qual país é preciso ter 25 anos para votar? Vou pesquisar. Isso é bem mais tempo. Não, isso é fácil de adivinhar. Alguém já pesquisou, seu idiota? Sei que você olhou no Google. Emirados Árabes? Tem que espera. O que está escrito? É preciso ter pelo menos 25 anos para integrar o colégio eleitoral, que representa uma minoria dos cidadãos. Ah, merda. Então nem todo mundo pode votar. Singapura, 21. Líbano, Omã, Kuwait, Samoa, Tonga. O que? Um era 16, Equador, Argentina, Brasil, Cuba, Áustria, Malta, Ilha de Man. Caramba, acho isso meio louco mesmo. Por isso, esse é meu argumento para dizer que você precisa ter 21 anos. Quero dizer, tem 7 países onde você tem que ter 21 anos, mas tipo, cara, quando você tá no ensino médio, tipo, eu votei quando tinha 18 anos, mano. Até os 19 anos eu não sabia o que estava fazendo. Eleição nacional. Você é um adolescente, pô. Você é um adulto, mas ainda é um idiota. Você sabe o que eu quero dizer? Tchufa aí. Tipo, você é maior de idade, mas é um imbecil. Nenhum país permite voto antes dos 16 anos
Como essa é uma regra universal, vamos discutir algumas razões óbvias para crianças não terem direito ao voto. Primeiro, as crianças não são inteligentes o suficiente para entender políticas e decidir quais políticos apoiar. Isso se relaciona ao segundo ponto. Crianças não têm maturidade emocional para votar e são facilmente influenciadas por propaganda. Terceiro, o direito de voto para crianças causaria divisão dentro das famílias. Familiares com direito a voto podem representar as crianças e, em quarto lugar, as crianças... Não, eu não acho que isso aconteceria. Eu realmente não acho que isso aconteceria. Ele está dizendo que... Espera, é por isso que isso não deveria acontecer? O que ele estava dizendo? Calma aí. Primeiro, as crianças não são inteligentes o suficiente para entender política. Concordo. Elas não são tão inteligentes e são facilmente influenciadas, assim como muitos americanos comuns. É isso que ele vai dizer. Ele vai dizer que a idade para votar deveria ser 0, porque todos esses problemas nós já temos. A maioria das pessoas não é inteligente para votar e se deixa influenciar por propaganda falsa. Seus avós provavelmente já foram convencidos por inteligência artificial ou algo assim de que Joe Biden é um homem lagarto. Tipo, a propaganda no Facebook é insana. Eu diria que essa aqui, na verdade, eu também discordo. Eu concordaria com ele. Tipo, isso não causaria divisão entre as pessoas. Os pais iriam impor seus valores e forçar os filhos a votar em quem querem. Além disso, familiares deles com direito a voto já podem representá-los. Quarto ponto. As crianças não querem votar, então isso não é um problema real. Ah, espera. Desculpe, confundi minhas anotações. Todos esses foram motivos reais usados para negar o voto às mulheres. Meu Deus, não acredito. Exato, você foi enganado e aceitou o sexismo. Mas, na verdade, as crianças não são tão inteligentes ou maduras quanto os adultos. Então, isso obviamente não é verdade para todas as crianças e todos os adultos. Mesmo que isso seja verdade, em média, ainda enfrentamos um sério problema de limiar. Se gêmeos idênticos nascerem com 10 minutos de diferença, um antes e outro depois da meia-noite no período de registro de eleitores, pode ocorrer de apenas um poder votar em uma eleição. Para o gêmeo mais novo, isso significa anos de trabalho, pagando impostos e obedecendo à lei como adulto, sem representação democrática, apesar de ter a mesma idade biológica do irmão mais velho que pôde votar. Certo. Mas é isso. Ele vai... Eu sou o cara de quem ele está tirando sarro agora. Ele vai... Eu ia dizer... mas tipo, esse é um cenário tão específico em que você estaria no dia da votação. Você já tem idade para um dos gêmeos, mas não para você. Esse caso é estranho. Na verdade, não. Nos Estados Unidos, uma grande democracia, centenas de milhares de jovens de 17 anos perderão o prazo de registro de eleitores. Eu vou dizer que essa parte é estranha. Houve um momento em que muitos dos meus amigos, quando eu votei, porque eu me formei, tipo, eu tinha 18 anos em 2020, fiz 18 anos em 2020, tinha colegas do ensino médio que estudaram comigo nas mesmas aulas, mesmas séries, mesmas atividades. Eles tinham 17 anos e não podiam votar. Tipo, isso eu acho estranho, onde... Porque a gente ainda é igual, mesmo que você seja, tipo, 3 meses mais novo que eu. Estamos na mesma série. Acho que é aí que fica confuso. Mesmo assim, você não pode usar isso para dizer que crianças de 2 anos deveriam votar. Por poucos dias ou semanas. A inteligência da população segue uma distribuição quase normal, em forma de sino. A maioria está na média. Alguns são mais inteligentes, outros menos. Mesmo que houvesse um aumento súbito da capacidade cerebral aos 18 anos, o que não ocorre, ainda haveria milhões de jovens de 16 e 17 anos mais inteligentes que o adulto médio em países grandes. Então, meu Deus, para. O quê? Só pelo QI? Acho que aí você está indo para um lado, porque eu não estou dizendo que não existem estudantes do ensino médio que são mais inteligentes do que eu. Tipo, tem estudantes do ensino médio, tem gente no meu chat que é 5 anos mais nova do que eu e é mais inteligente do que eu. Mas acho que não é só inteligência, é também experiência de vida. Não sei, Lu, isso é estranho. Por que não reduzir a idade para votar para 16 anos? Esse não é o ponto. Não importa qual seja a idade para votar. Ainda haverá... Sempre haverá pessoas mais inteligentes que a média, independentemente do limite. Milhões de pessoas incapazes de votar, mesmo sendo mais inteligentes e maduras que muitas que podem. Se o seu plano é impedir que pessoas burras e imaturas votem,
Então, um corte por idade priva incorretamente milhões de pessoas do direito de votar, o que é fundamentalmente errado e antidemocrático. Além disso, o que você quer dizer com maturidade? O estado fato ou período de ser maduro? Ah, valeu. Google. Dicionário Cambridge. O que diz? Ser maduro é agir mental e emocionalmente como adulto. Então, crianças não votam porque, por definição, não são maduras. Legal. Esse argumento de que o grupo X não tem as emoções certas para votar foi muito eficaz contra as mulheres, pois é tão vago que não dá para refutar. Claro que, na prática, um dos principais motivos pelos quais muitos homens não apoiavam dar o direito de voto às mulheres era que simplesmente parecia bobo, tipo, mulheres votando? Bem, parece bobo, mas também tiraria o poder deles, né? Isso é algo bem comum. Isso ainda está acontecendo no país agora, onde muita gente quer voltar aos valores tradicionais. Mas muitos dos que dizem isso são homens brancos e heterossexuais, que estão perdendo a vantagem injusta que tivemos ao longo da história deste país, onde eu já nasci com vantagem por ser um cara branco, né? E isso ainda existe, mas está diminuindo um pouco. E tem gente que fica incomodada com isso, né? Então, do ponto de vista deles, eles acham que é injusto, que eles estão sendo diminuídos. Mas na verdade só está equilibrando um pouco as coisas. Mas eles querem que volte a ser como era antes, onde é tipo, ei, sabe, você ainda está por cima, você ainda tem vantagem. Você só quer aquela vantagem injusta. Um teste de alfabetização para votar seria segregação e, na prática, desestimularia pessoas de baixa renda a votar. Bem, você não quer que eu fale sobre alfabetização. A ideia de que cerca de 21% dos americanos adultos são analfabetos nem parece real para mim. Uma em cada 5 pessoas não sabe ler, não entendo como. Isso vai virar uma discussão de 2 horas que você vai ter comigo, porque eu não consigo entender fisicamente como qualquer americano na casa dos 30 ou 40 anos consegue viver sua vida sem saber ler. Como você faz qualquer coisa? Não é nem só tipo placas de trânsito, não estou falando só de placas de trânsito. Estou dizendo, como você paga suas contas? Como você manda mensagem? Como você usa um telefone? Como trabalha? Mesmo em trabalho braçal, há renda e pagamento de impostos. Você lê e recebe correspondência, mas não consegue ler. Eu não entendo. Mano, disse, mano, imigrante. Você é um idiota, né? Você não é, mano. Imigrantes. Mano, imigrantes. Seja de imigrantes. Imigrantes sabem ler, pô, idiota, né? Dizer que há barreira de idioma não quer dizer que são analfabetos, apenas que não falam inglês. Isso é diferente. Ser analfabeto significa que você não sabe ler, você não sabe ler nada. Então, quando eu li aquela estatística dizendo que cerca de 20% dos americanos são analfabetos, eu acho que eles querem dizer que tem um nível de alfabetização abaixo do de uma criança da terceira série, onde conseguem ler, mas não a ponto de entender palavras complexas. Eles conseguem ler uma frase como o cachorro foi ao parque, certo? Eles conseguem ler isso. Procure na eu já fiz isso. Meu Deus, eu vou acabar falando disso pelo resto da transmissão. 43 milhões de americanos, ou 21% da população, têm baixa alfabetização e dificuldades com tarefas básicas de leitura e compreensão de textos simples. Uma parte significativa da população, 54% dos americanos, lê abaixo do nível de um aluno da sexta série. O quê? Como? Você diz que isso seria segregação. Isso é um problema, não apenas uma questão de renda. 54% dos americanos leem abaixo do nível da sexta série. Um aluno da sexta série, o quê? Você está mentindo. Como você consegue? Não entendo como você consegue viver se fisicamente está talvez abaixo de um aluno da sexta série. Se você tem um nível de leitura de quinta série, sexta série, você conseguiria viver, certo? Você teria que procurar algumas palavras, mas ainda dá para mandar mensagem e tal. 21% dos americanos não sabem ler. O que eu estou dizendo é que, você pode dizer que são pessoas de baixa renda, mas também são pessoas que têm acesso à educação pública. Eu não entendo. Não faz sentido. Realmente não faz sentido. Mulheres, a oposição não tinha lógica real. Era apenas inércia histórica. Da mesma forma, o principal motivo pelo qual você provavelmente era contra dar... Meu Deus, eu estou confirmando o ponto dele.
às crianças o direito de votar até agora, provavelmente porque nunca pensou nisso antes. E em um nível emocional, instintivo, não racional, Cara, mas isso me deixaria muito irritado. Isso me deixaria muito irritado mesmo. Se eu estou na fila da cabine de votação e tem uma criança de 5 anos dizendo estou pronto para votar, eu ia dizer não tem como. Não tem, não tem, não tem. Eu realmente começaria a surtar. Eu perderia a cabeça na cabine de votação. Eu ia dizer, uma criança de 5 anos não pode votar. Ela vai acabar escrevendo Mister Beast. Eu não aguento isso. isso soa bobo, como os direitos das mulheres soavam para homens no início dos anos 1900. A suposição central de ter um requisito de idade ou gênero para o direito ao voto é que algumas pessoas não são inteligentes ou maduras o suficiente para votar corretamente. Mas votar não é algo que você possa fazer corretamente. Votar é como você exerce seu direito de representação. Sim, é seu direito básico ser representado. Mas acho que a resposta é: sim, não existe um jeito certo de votar, mas existe uma forma consciente, onde você entende o que aquela pessoa faria por você e o que poderia te prejudicar como indivíduo ao te representar no cargo, seja no Congresso ou, você sabe, nas eleições presidenciais. Pode ser prefeito, Câmara dos Deputados ou Senado, não importa. Você não entende como eles te representam. Isso vale para adultos em geral. Por isso digo, se for fazer algo, não deixe todos votarem. É preciso mitigar isso. Se eu votar no Logan Paul e ele colocar Prime Energy Drink na água da cidade e perder o orçamento apostando em moeda meme, ainda é meu representante. Meu voto. Meu Deus. Para ele, não se torna menos legítimo porque tomou decisões que outras pessoas consideram ruins. Se você acredita fundamentalmente na democracia, Se você não. Alguém fez um bom ponto. Se você tem menos de 18 anos, você não experimenta totalmente as consequências que ocorrem quando um novo presidente é eleito. Eu concordaria com você e diria que isso acontece até mesmo com pessoas mais velhas. Se você ainda depende dos seus pais para a maioria das coisas depois dos 18 anos até, digamos, 21, 22, você é negativamente afetado pelo presidente. Mesmo abaixo dos 18 anos, você pode ser afetado negativamente pelo presidente ou afetado positivamente, mas de forma indireta, de muitas maneiras, especialmente no aspecto fiscal ou financeiro, já que nesse caso seriam seus pais que funcionariam como intermediários nesse sentido. Se você depende dos seus pais, você mora com eles. Eles compram suas compras. Eles fazem tudo. Se você votou em alguém que afetou negativamente a economia, isso não te afetaria diretamente. Afetaria seus pais, o que acabaria te afetando. então negar aos cidadãos o direito de votar é ruim. Isso é democracia básica. Negar a eles o direito de votar porque fazem parte de um grupo que você suspeita, em média, ter características que os tornariam mais propensos a votar errado é ridículo e injustificável. Além disso, não que importe, mas para adultos com empregos que não exigem raciocínio, como youtubers, a escola costuma ser o fase mais desafiadora intelectualmente de nossas vidas. Matemática, ciência, história, línguas. A escola é um exercício intenso diário para o cérebro, e quando você se forma, esse conhecimento começa a desaparecer se você não o utiliza regularmente. Uma grande parte da população Eu jogo terror de quebra-cabeça. Eu jogo jogos de terror de quebra-cabeça. Ok. Os mecanismos e engrenagens estão funcionando. provavelmente, esse é o auge da inteligência deles enquanto adolescentes na escola, mesmo que fosse justificado. Meu Deus. Pare. Isso nem é verdade para os youtubers. Eu entendo o que ele está dizendo. Tipo, você pode ter malícia de rua, mas o mais inteligente intelectualmente que você vai ser é enquanto estiver na escola. Mesmo que seu lobo pré-frontal não esteja totalmente desenvolvido, o seu QI puro vai ser mais alto quando você estiver na escola. Ao sair da escola, sua experiência de vida melhora ou você fica mais inteligente. Essa é a diferença. Um exemplo que eu daria, que não é nos Estados Unidos, é na China, onde eles têm um exame enorme. Como se chama o exame da China? Como se chama o exame da China? O Gaokao é basicamente como o Scholastic Assessment Test, seu Grade Point Average, e todos os 4 anos do ensino médio combinados em uma grande prova só. E as mulheres tomam remédios para atrasar a menstruação. Elas ficam horas e horas tomando soro na veia, estudando 7 dias por semana, 12 horas por dia, de verdade. É insano. Muitas pessoas dizem que, anos depois, aos 40 anos na China, lembram que odiaram aquela prova,
mas foi quando se sentiram mais inteligentes na vida. Tipo, só pelo QI mesmo. Eles sabiam mais coisas, estavam mais afiados mentalmente naquele período. Para negar aos menos inteligentes ou aos homens menos capazes? Meu contraponto é que os estudantes do ensino médio nos Estados Unidos, hoje em dia, metade do tempo são maconheiros que não estudam. Então, agora você está entrando em uma questão maior, onde sim, se eles realmente fizessem o trabalho, seriam inteligentes, mas muitos deles não fazem. Metade do meu chat. Metade deles não faz. Dar o direito de voto aos adultos? Porque Você não é um maconheiro? Sim, agora. Não quando eu estava na escola. eles vão fazer isso. Bem, quando eu estava na faculdade, mas na segunda metade da faculdade, não na primeira. Ninguém está sugerindo que apliquemos essa lógica aos adultos. Na verdade, eu apoiaria testes de competência para eleitores adultos se o exame pudesse ser elaborado de forma justa, talvez por um comitê apartidário que, ok, beleza. Então, a partir de agora, só gênios podem votar. Os quê? Meu Deus, não, pare. Meu Deus, pare. Não, ele realmente vai. E se ele tentar desmontar o ponto que eu estava fazendo sobre ter que haver um teste? Quero dizer, não queríamos pessoas comuns votando, pois só tomam decisões medianas. Pessoas gostam de votação por inteligência. É, mas a pessoa comum é justamente quem precisa ser melhor representada. Meu Deus, para. Ah, Certo? Até que acontece que quero dizer, está certo. eles não são inteligentes o suficiente para votar. Bem, que pena. Eu acredito que votar é um direito humano intrínseco desde... Você nunca conseguiria fazer isso. Não digo que um dia isso será feito. Você não conseguiria dizer à maioria dos americanos que não podem votar por serem considerados burros demais. Isso causaria uma verdadeira guerra civil. De onde o Estado tira sua legitimidade, mas você discorda. Agora só o 1% mais inteligente dos gênios pode votar. Por que não trocar essas pessoas por inteligência artificial? Isso também seria muito ruim. Isso também seria muito ruim. Porque se você deixasse só as pessoas mais inteligentes votarem, elas iriam... Você aposta que elas são morais. Vou desmontar meu argumento. Suponha que houvesse um teste para provar seu conhecimento político. Você está apostando que essa pessoa se importa com a pessoa comum, porque senão ela pode votar de uma forma que só beneficia ela mesma e prejudique os outros. Seria como voltar àquele comentário anterior. Você estaria certo. Você estaria certo. Eu admito isso. Eu não estou dizendo que essa é a solução. Só estou dizendo que o jeito que temos o voto atualmente está definitivamente errado. Isso não é verdade. Se as pessoas mais inteligentes votassem, elas provavelmente também teriam uma renda mais alta, tenderiam mais para valores financeiros conservadores, potencialmente valores econômicos liberais. E por consequência isso prejudicaria, isso ferraria ainda mais a economia. Eu diria a longo prazo. Acho que o melhor é acabar com a manipulação dos distritos eleitorais. Se acabar com a manipulação dos distritos eleitorais, muitos problemas nos Estados Unidos seriam resolvidos, pois mais pessoas teriam seu voto representado. Isso os supera no teste de inteligência do eleitor. Todos acessem e saúdem em government.io. Democracia. Que democracia? Quem precisa do consentimento dos governados quando você pode otimizar as decisões burocráticas? Tomada de decisão, não é mesmo? E daí? Você simplesmente deixa todo mundo votar? Sim. Todo cidadão que seja capaz de expressar uma preferência clara entre os candidatos deve ter o direito de votar. Mas como seria a votação infantil na prática? Eles não podem simplesmente ir a um centro de votação. Ok, então, número 1, fundamental. A maior questão seria o problema de pessoas votando por elas e a preocupação de que elas realmente não seriam representadas, porque o pai ou a mãe estaria mentindo de alguma forma. Uma coisa que eu vou dizer, e não é, eu já disse isso antes quando votei na última eleição, então em 2024 para a eleição presidencial, quando eu estava na fila, entrou um pai com seu filho e o filho estava totalmente paralisado, não verbal, e o pai votou por ele. E não estou dizendo que eles não tiveram uma conversa ou outra, mas essa é uma situação em que as pessoas às vezes argumentam que o filho não votou e o pai votou 2 vezes, porque como eles conversaram sobre isso? Esse seria basicamente o mesmo argumento, tipo, olha, eles não conversaram entre si porque a criança tem 1 ou 2 anos e não consegue realmente distinguir entre as opções. Eu não sei. Direitos mentais não precisam ser convenientes para justificar sua existência e, em segundo lugar, deixem que eles votem nas escolas. Permitam partidos fazer breves discursos e distribuir panfletos na aula de cidadania durante a campanha eleitoral.
E certifiquem-se de randomizar a ordem dos candidatos nas cédulas para que pessoas que votam por impulso não distorçam os resultados. Na verdade, a gente já deveria estar fazendo isso de qualquer forma. Olha, eu realmente acredito. Espera, o que ele disse? E certifique-se de randomizar a ordem dos candidatos nas cédulas para que pessoas que votam por impulso não distorçam os resultados. Na verdade, a gente já deveria estar fazendo isso mesmo. Sério, isso realmente influencia os votos. O fato de que pode ter o mesmo nome no topo. Só em geral. Olha, eu realmente... Quem diabos tiraria um tempo do seu dia para ir votar por impulso? Por que você está votando? Eu simplesmente não iria. Se você não faz ideia em quem votar e está escolhendo por instinto na urna, isso é insano. Tipo, ali no estado, na aba do computador, você está escolhendo naquele momento. Acredite na democracia, não só como o menos pior dos sistemas de governo, mas como um direito humano intrínseco. É bagunçado e é estressante, e em todo país do mundo precisa de reformas sérias. Mas as pessoas têm direito de controlar coletivamente. Meu Deus, acabei de lembrar quando fui. Você lembra daquela história? Nem sei se alguém no chat lembraria. Outra coisa que aconteceu quando fui votar. Havia uma mulher idosa, quer dizer, não tão idosa. Ela devia ter uns 65 anos, mas acho que tinha problemas no tornozelo. Ela falou, eu não consigo ficar em pé. Eu disse, ok. Ela falou, vou desmaiar. Conseguimos uma cadeira para ela. Ela senta e começa a ânsia de vômito bem ao lado dos meus pés. Eu fiquei paralisado. Eu pensei, o que está acontecendo agora? Ela estava. Ela ficou assim. Todo mundo só olhando. Fiquei. Que porra é essa? Ela tá doente? Aquilo me deixou... Eu não tô julgando ela pelo fato de que ela precisava sentar. Se você é idosa, ela não conseguia ficar em pé. A gente só ficou em pé por uns 10 minutos, mas sabe, você é idosa. Tem problema nas costas, tem problema nas pernas. Tanto faz. Sente-se. Mas por que ela quase vomitou em mim? Bem, o governo que controla elas. Mesmo que fosse mais eficiente colocar uma cabala de gênios ou uma inteligência artificial superinteligente no comando, eficiência não é o objetivo. Sufrágio universal. Uma pessoa, um voto. Comente se concorda ou discorda. Vou ficar por aqui para debater com quem apresentar um contra-argumento realmente bom. Se você quiser que eu... Eu preciso ver isso. Cheguei aqui super cético, mas fui convencido. Não sei se fui totalmente convencido, mas ele apresentou bons argumentos. Eu sinto que, se todas as idades pudessem votar, isso aumentaria muito a quantidade de pais que tentariam doutrinar seus filhos para terem sua ideologia política por qualquer meio necessário. Eu concordo totalmente com isso. Acho que o problema é que muitos pais veem os filhos com bonecos, tentando transformá-los em mini-versões de si mesmos, em vez de deixá-los serem indivíduos. Tipo, se você vai ter um filho, você tem que entrar nessa sabendo que há uma grande chance de que essa criança tenha opiniões e aspirações drasticamente diferentes das suas. E eu acho que muitos pais não gostam disso e querem que o filho seja igual a eles, né? Muitos pais e pessoas vivem suas vidas através dos filhos, e por isso ficam muito chateados quando o filho não quer fazer o que eles querem que ele faça. Eu entendo, tem coisas que valorizamos e que podem nos chatear, como religião ou política, mas acho que devemos deixar nossos filhos serem eles mesmos. Eles são pessoas independentes. Você escolheu trazer alguém para este mundo. Deixe eles viverem. Deixe eles serem quem são. Muitos não têm isso, lamento que precisem enfrentar isso. Eu diria que quando você for adulto, obviamente pode cair fora. Mas quero dizer, isso é uma das coisas que eu realmente gostaria de focar quando eu for pai um dia, que é deixar meu filho ser ele mesmo. Ainda educando eles para não serem, você sabe, assassinos, mas também deixando eles escolherem no que acreditam politicamente, religiosamente. Ainda haverá algum viés. Não dá para remover totalmente, pois eles crescerão com você, certo? Eles vão crescer com você, independentemente de você empurrar ou não seus pontos de vista para eles e, sabe, quaisquer crenças que você possa ter politicamente, teologicamente, seja lá o que for, filosoficamente. Eles ainda vão, obviamente, ser integrados a isso de forma subconsciente. Ele disse que ainda há incentivo para doutrinar crianças, pois elas crescem e ganham direito de voto. Países que doutrinam eficazmente seus filhos ainda teriam o mesmo aumento de poder de voto, apenas com alguns anos de atraso. Acho que seria mais parecido com uma seita, porém. Acho que haveria muito mais problemas, porque atualmente, para os pais, não há pressa. Não tenha pressa em fazer seu filho ser igual a você. Você tem anos para fazer isso. Se seu filho pudesse votar aos 5 anos, você o trataria como membro de seita.
Você faria uma lavagem cerebral neles ainda mais cedo para que acreditassem no que você acredita, porque quer que vivam exatamente como você, certo? Acho que pais meio malucos sentem menos pressão para agir assim quando o filho tem 5 anos, pois não há razão para isso. Então eles começam a fazer isso mais tarde, mas começariam a fazer ainda mais cedo, certo? Minha preocupação é que, em muitos casos, os pais dizem aos filhos para votarem nisso. Acho que esse é o maior contraponto, que isso só distorceria as coisas. Eu não acho que isso realmente mudaria eleição. Acho que se você permitisse que crianças votassem, sim, elas estariam sendo representadas, mas a grande maioria delas votaria no que os pais votam pelos primeiros 10 anos da vida delas, 15 anos da vida delas. Talvez aos 12, 13 ou 14 anos eles digam: não quero mais votar nessa pessoa. Mas, tipo, quando você tem 8 anos, você não vai dizer: não, pai, eu não quero votar no George Bush. Não, pai, eu não quero votar no George Bush. Eu não sou fã do George Bush. Eu mesmo vou votar em outra pessoa. Não gosto dos valores nem do plano econômico dele, pai. Não aprovo o que ele faz. Que criança de 8 anos falaria isso? Não sei, mas o vídeo era bom mesmo assim.